Olá, está começando o programa Eclésia desta semana. Peço licença para entrar na sua casa. Essa semana nós vamos conversar sobre o italiano Ambrogio Damiano Achille Ratti, o Papa Pio XI. Aqui comigo no estúdio, Padre Guido Motinelli. Olá, Padre Guido. Boa noite, Renata. Como é importante para nós usar os meios de comunicação para poder chegar nas casas de tantas pessoas que estão com sede de Deus, através de um conhecimento, de um enriquecimento da cultura e, sobretudo, de uma melhoria até quanto à fé. Porque diz aquele antigo e sempre válido provérbio que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. E isso é válido também diante dos nossos conhecimentos religiosos. Por isso, conhecer uma pessoa, apreciar as qualidades, fazer uma crítica bem feita sobre determinados assuntos, tudo isso tem a sua finalidade de melhorar até a estrutura da vida de qualquer cidadão, também de um sacerdote, também de um apresentadora. Todos nós somos chamados a subir um degrau a mais na escala da perfeição. Por isso, com muita alegria, eu recebi o convite de apresentar este extraordinário homem, o Papa Pio XI, mais conhecido na Itália somente com os últimos dois dos 4 nomes dele, né? Achille Ratti, o nome dele. Padre Guido, entre os papas do século XX, talvez a gente tenha mais familiaridade com o Papa João Paulo II, Papa Paulo VI, João XXIII, Papa Pio XI, por ser lá do comecinho do século XX, talvez a gente tenha menos familiaridade, mas era um homem extremamente sábio e que deu uma contribuição enorme para a Igreja. Sim, compartilho esta sua afirmação, Renata, porque bate com a verdade. Inclusive, ele tinha uma tendência natural para os estudos. Além de dominar e falar fluentemente vários idiomas, ele tinha uma característica peculiar, aquela de ser um verdadeiro diplomata. Portanto, até sabia solucionar determinados problemas, não ficando nervoso ou levantando o tom da voz, mas com uma diplomacia extraordinária. E também do ponto de vista religioso, esta qualidade foi notada. Não foi por acaso, como ouviremos durante o programa, que até o Papa um dia me enviou o jovem sacerdote futuro Papa Achille Ratti, numa missão diplomática que ele foi muito bem sucedido. É bom dizer que a senhora fez uma afirmação muito bem feita, que conhecemos pouco do pontificado dos primeiros anos do século passado. Sim, foram os momentos talvez mais difíceis, porque tivemos a Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E ainda poucos anos antes da Primeira Guerra Mundial, já no século XX, tivemos muitos tremores de terra que abalaram a humanidade mais do que a pandemia da nossa época. Por isso foram momentos muito difíceis e, sobretudo, conflitos diplomáticos entre governos e aquele que era chamado de Estado da Igreja, onde existia também a parte chamada temporal de bens materiais. Será exatamente o Papa Pio XI a colocar um ponto final sobre esta questão que vamos analisar. Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Foi um tempo muito complicado mesmo para o mundo inteiro, para a Europa especificamente, que vivia esse período de entre guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Tivemos a gripe espanhola, que aconteceu logo nesse período também, que dizimou uma parte muito grande da população e que para a Igreja foi um período muito complicado, Padre Guido. Mas eu queria que o senhor começasse contando para nós quem foi o Papa Pio XI, que é quase um conterrâneo do senhor, de Milão. Terra, sim. Ele nasceu na cidade de Desio,
na província e diocese di Milano, Milano é a minha terra, né? No dia 31 de maio do ano 1857. Tornou-se sacerdote, minha gente, com 22 anos. Novo? Bem novinho. Uma vocação singela, ele se sentiu preparado, um ponto de vista intelectual, todo mundo notava que até algo de extraordinário, e fez um passo decisivo da sua vida, sem nunca mais pensar em voltar para trás. Com 22 anos, no dia 22 de dezembro do ano 1879, tornou-se sacerdote e bispo 40 anos depois. Olha. No ano de 1919, mas foi um bispado de pouquíssimos meses. Por quê, padre? Porque em poucas palavras, porque foi eleito Papa. Foi uma porque se brilhante tornou carreira. o bispo de Roma. Bispo de Roma e do mundo também, né? Foi eleito Papa no ano 1922. Ele escolheu o nome, é um direito que cada Papa tem, de Pio. Pio XI. Padre, depois veio outro Pio, sim, é o Pio XII, né? Que o número se acrescenta ao nome escolhido livremente pelos papas. Mas alguém poderia perguntar, Papa Francisco, por que não tivemos até hoje nenhum Papa com o nome de Francisco? Quando o próximo Papa, se vier outro Papa, escolher o nome de Francisco, então ao nosso Papa será acrescentado primeiro. Francisco I. Exato. Só se vier o Francisco II. É o caso que aconteceu 30 anos, quase 40 anos atrás, quando faleceu o Papa João Paulo. João Paulo não tinha nenhum Papa com o nome de João Paulo. Ele reinou somente 34 dias, foi aquela morte, né? E foi eleito em seguida João Paulo, então João Paulo II e João Paulo I. Por enquanto nós acertamos chamando hoje o nosso Papa de Francisco, sem nenhum número, certo? Ele foi eleito, e sendo que era o 11º Papa a ser chamado, ele quis ser chamado de Pio, e se tornou Pio XI, certo? E reinou por 17 anos, até a morte. E cada Papa escolhe um lema do seu pontificado. Em língua latina, ele escolheu Pax Christi in Regno Christi, isto é, a paz de Cristo no reino de Cristo. E foi muito bem escolhida, Renata, este lema, porque enfrentou situações não das melhores. Na verdade, quando ele foi eleito Papa, a Primeira Guerra Mundial já havia terminado. Mas o que aconteceu? As grandes potências da Europa viviam em paz, mas foi chamada paz armada. Enquanto viviam até com um sorriso nos lábios, por trás já preparavam as armas para um dia, de repente, entrar no território dos outros, o que aconteceu, e estourar uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, estavam nascendo os regimes totalitários, que naturalmente desde já anunciou que a Igreja, assinado pelo Papa Pio XI, mostrará claramente a sua contrariedade, né? O comunismo, o bolchevismo, o nazifascismo, né, do Hitler, o fascismo da Itália. Estes partidos se transformaram em regimes totalitários, e o Papa teve que enfrentar um período da história não dos melhores. Então foi um lema muito bem escolhido e que o Papa Pio XI tentou, ao longo do pontificado, colocar na igreja, exato, padre, sim, a paz de Cristo. Exato, porque não adianta você dizer uma coisa e usar uma máscara de hipocrisia ou uma falsidade ideológica.
você tem que mostrar com as suas obras que o que você está dizendo bate com a verdade. E o Papa era inteligentíssimo, como a senhora falou muito bem, e estava formado em 3 disciplinas, na filosofia, direito canônico e teologia. Eu, toda vez que falo dos papas, sim, me sinto orgulhoso, né, porque foi um caso. Eu sou aluno de Papa Bento XVI. E só o fato de ter tido como meu professor, quando fiz o meu doutorado em Bíblia, já me sinto lá em cima. Vou dizer a verdade, com um orgulho de ter tido como professor um Papa, e olha que Papa, mesmo que seja emérito, porém é um homem que trabalhou a vida inteira para o bem da Igreja. Este Papa, Pio XI, era formado em direito canônico, filosofia e teologia. Não admitia o nascimento de qualquer heresia. Quando se trata da doutrina da fé, era um homem integrérrimo. Não admitia. Portanto, estava prestes também a condenar, a usar palavras até fortes, certo? E era muito exigente para que a verdade revelada por Jesus, e que de acordo com o magistério da Igreja, com o livro da Sagrada Escritura, não pudesse nunca sofrer qualquer alteração. Na verdade, o que aconteceu na história? Infelizmente, houve e continua tendo até hoje pessoas que procuram um caminho paralelo, interpretando determinadas passagens bíblicas, cortando ou até tirando da Bíblia páginas inteiras, dizendo que não foram divinamente inspiradas as palavras que estão naquelas páginas, e hoje vivemos num clima, Renata, de uma verdadeira proliferação de igrejas. Até simples garagens de casa viram capelas, onde não existe, porém, um diálogo, mas existe uma ideia fixa ou manipulada, e cada um procura o seu rebanho. Nós devemos dizer a Deus, em primeiro lugar, obrigado por ter nos dado o dom da vida numa família cristã. E que Deus proteja a nossa inteligência para não cair nesta cilada fácil de poder desviar, digamos assim, da retidão de uma doutrina revelada pelo mesmo Jesus. Para não tentarmos adequar a nossa fé ao que é necessário, ou ao que nós achamos que é necessário para nós, né, Padre Guido? Tem que ser o contrário. Exato. E não se discutem os princípios éticos da doutrina. Somos nós que devemos conhecer, aceitar e professar livremente, também quando estamos diante de dogmas, de verdades de fé revelados pelo magistério da Igreja. Não se discute absolutamente, é assim e nós acreditamos. E vivemos, inclusive, com um marco da presença de Deus que nos leva também ao clima de um mistério, mas que é um mistério de fé, um mistério de amor, um mistério de revelação da parte de Deus na nossa vida. Ele que nunca nos abandona, mas faz questão de acompanhar a nossa caminhada. Uma outra curiosidade do Papa Pio XI, o senhor já falou que ele tinha 3 graduações, filosofia, direito canônico, teologia, falava diversos idiomas. Nós vamos até ver que ele escreveu encíclicas em mais de um idioma. Sim. Era um homem que gostava de esporte também, Padre Guido. Sim, e sobretudo, eu vou com a minha fantasia, não, porque eu vivi com os meus olhos também nos anos que estava lá na Itália, nasci lá bem perto. Perto de Desio começam os montes mais altos da Europa, que separam, de uma maneira natural, sem divisa, sem fronteiras, vários países. São chamados os Alpes. Ele gostava muito de escalar os montes, sobretudo 2, que tem o nome das cores, Monte Branco e Monte Rosa, né? E chega quase a 4.000 metros de altura.
Alpinistas experientes teriam problemas hoje de fazer essa escalada. E vamos dizer agora um pequeno paralelismo. O mesmo estilo de vida de Papa João Paulo II. Ele também adorava, visitando até a casa de Papa João Paulo II, se encontra até o esqui, que ele usava esqui, gostava muito de esquiar. Tá bom, faz parte também da diversão, uma sana criação, diz aquele provérbio latino, mens sana in corpore sano. Isto é, a mente vive bem quando o corpo também está com boa saúde, né? E da necessidade. Eu gostava muito de subir os montes Alpes do norte da Itália, sim. E o senhor falou também para nós agora há pouco que o Pio XI foi um papa muito diplomático, um padre muito diplomático e depois se tornou um pontífice também. Por que, Padre Guido? A Igreja confiou a ele missões importantes pela Europa? Sim, e mais de uma vez, inclusive. Repito, a Europa estava saindo há pouco tempo da Primeira Grande Guerra Mundial. E a linguagem usada pela Igreja não batia, muitas vezes, com a linguagem usada pelos Estados da Europa. Que tipo de linguagem? A história, temos que respeitar a história. Se tratava, sobretudo, de terrenos, de propriedades que hoje nós chamamos de Vaticano, mas não existia o Vaticano. Foi exatamente ele que instituiu o Vaticano. Foi ele, através de um contrato com o Estado da Itália. Portanto, acontecia que havia, caso prático, terminou a Primeira Guerra Mundial, você ganhou, então você tem direito a uma parte daquela terra, daquele país. O país aumentava. Você perdeu, então tem que renunciar a uma parte do teu país que vai para quem ganhou. Mas quem morava naquela parte, até bispos, não ficavam satisfeitos. Porque a vida muda de uma hora para outra. Exato, por isso a diplomacia, mas por que temos que mudar de país? Porque temos que... os bispos ficavam também sem jeito. E mudando de país, mudava também o idioma. Olha, por isso é mais uma dificuldade diplomática. Mudava o trabalho, mudava a moeda que circulava. E foi assim. Certo? Por exemplo, pegamos a mesma Alemanha, perdeu as duas guerras mundiais, e nas duas guerras ela sofreu isso. E a Segunda Guerra Mundial da Alemanha estourou porque quis invadir uma terra que antigamente era da Alemanha. Perdeu na Primeira Guerra Mundial e invadiu, mas invadiu com a força militar. Aí o mundo inteiro se revoltou. Entendeu? Por isso a diplomacia, porque havia pessoas que não gostavam, até bispos, encontraram uma maneira de poder viver em paz. E o Vaticano, quando ficou sabendo deste sacerdote jovem, cheio de entusiasmo, de capacidade também, e de diplomacia, mandou o jovem sacerdote Achille Ratti numas missões na Polônia. Inclusive ele se tornou também bispo lá em Varsóvia, certo? E olha, em pouquíssimos meses, até hoje ficamos admirados, dominou o idioma polonês, que é dificílimo. Ele conseguiu, sabia juntar a capacidade com a vontade também de fazer o melhor para o bem da Igreja. E deu um nome, portanto, que foi usado muito bem pela Igreja para ser um enviado especial, um mensageiro diplomata para poder solucionar determinados problemas. Esses problemas entre os bispos da região, entre a Igreja Sim. e o governo local, questões gerais ali na Polônia. Exato. E na Polônia, ele trabalhou também que a Universidade de Varsóvia doou-lhe também mais um título de estudo, honoris causa, em teologia. Isto é, mesmo não tendo frequentado a universidade, pela maneira como ele sabia
pastoralmente a solucionar os problemas da igreja, ganhou também o título honoris causa, isto é, por causa de honra, de motivo de honra, por ter solucionado este problema. Naturalmente, vamos dizer agora com o que estava acontecendo. Estava amadurecendo na inteligência do futuro Papa, Achille Ratti, a convicção do que o principal perigo do qual a Igreja Católica deveria se defender era o bolchevismo da Rússia. Se explica desta maneira a sua política social para lidar com as massas para o comunismo e o nacionalsocialismo. Se encontrou entre dois extremos. Exato. Portanto, cada um queria ter mais do que o outro e, mesmo mantendo um clima de aparente paz, os dois estavam trabalhando por trás. E nós notaremos o que irá acontecer na Segunda Guerra Mundial, quando o nacionalsocialismo irá invadir a Rússia e os russos usaram a mesma dinâmica de batalha que tinham usado anos atrás, ainda no tempo de Napoleão. Qual foi? Ao invés de enfrentar os alemães, se retiravam os russos. E os alemães avançavam cada vez mais, esperando que chegasse aquele que foi chamado de General Inverno. O frio intenso da Rússia, com 30, 40 ou até 50 graus abaixo de zero, encontrou despreparados, desprevenidos, né, os alemães. E aí foi aquela... Eu perdi parentes, porque a Itália era aliada da Rússia, da Alemanha, e foram para lá e nunca mais voltaram para casa. Meus parentes pessoais, eu não cheguei nem a conhecê-los. Morreram na guerra. Morreram na guerra. É guerra da Rússia. E veja a dinâmica que os russos usaram. Eles estavam acostumados àquela temperatura, mas os alemães não. E não conseguiram mais voltar para casa. Veja, situações, digamos, muito graves, né? Porque só Deus sabe, entre aspas, os números, todo mundo sabe. Hoje, Segunda Guerra Mundial morreram 55 milhões de pessoas. É um quarto da população brasileira morreu na Segunda Guerra Mundial. Exato. Em 6 anos, minha gente, 55 milhões de pessoas. Por isso foi um momento muito difícil. Aí, quando este homem foi eleito Papa, ele não chegou a ver a Segunda Guerra Mundial. Faleceu pouco tempo antes de que estourasse, mas já tinha previsto tudo e acertou. Por isso ele fez questão, naqueles anos tão difíceis, de escolher como lema do seu pontificado aquela frase Pax Christi in Regno Christi. A paz de Cristo no reino de Cristo. E ele pegou, para a gente explicar um contexto para quem está em casa, Padre Guido, é um momento ali na Europa que o bolchevismo crescia na Rússia e poderia avançar para a Europa. Sim. E, por outro lado, o nacionalsocialismo, o nazismo, na Alemanha também crescia, sim, aliada à Itália, também crescia e também começava a se espalhar para outros países, e no meio de tudo isso fica a população e a igreja também no meio de tudo isso. Exato. E o Papa Pio XI, o padre Achille Ratti, foi enviado para a Polônia, que era um local de conflito direto nesse momento. Combinado no lugar de fogo. Né? E ele conseguiu criar um clima de distensão, de paz, através de documentos assinados pelas partes. Ele enfrentava as autoridades civis, né, com uma diplomacia, mas sabia muito bem o que estava fazendo, certo? E notamos a sua boa vontade de estabelecer um clima de paz. Mas, infelizmente, não aconteceu. Não aconteceu. Mas ele trabalhou, inclusive, Renata, até dentro do Vaticano,
o lugar diplomático que mais visitava era a residência da diplomacia né, da Alemanha, da Polônia e da Rússia. Fazia de tudo para manter um clima de paz entre um e entre o outro. Porque não adianta, repito, esboçar um sorriso que não convence ninguém. E tomara que o que aconteceu de verdade nunca mais se repita na história. Porque hoje, inclusive, não podemos dizer que aquela serenidade que nós temos aqui, sentado numa mesa, dialogando, conversando, transmitindo a imagem de uma história que aconteceu, seja um clima que no mundo inteiro se pode viver, não? Infelizmente, até hoje, há pessoas que passam fome, que não têm recursos. Se está pensando a pandemia, nesta época, que com nossos recursos, mas quando pensamos num outro continente que não tem os nossos recursos, aumenta mais ainda os problemas sempre. Por isso temos que usar sempre um clima de paz, de solidariedade, de fraternidade, deixando de lado não somente a guerra, mas todos aqueles caminhos que podem conduzir a uma criação de um problema social que depois se paga com a morte violenta. Se essa pandemia já está sendo tão difícil com todos os recursos que nós temos, o senhor falou muito bem, imagina para quem não tem todos os recursos e se vem, além de tudo, um estado de guerra, pior ainda, né, Padre Guido? Que a paz sirva para a gente lembrar o quanto é importante viver em paz. Exato, né? E tomara que a história ensine, até quando sopra nos ventos contrários da vida, que tudo permaneça como um ensinamento para ver se vale a pena repetir uma experiência ou talvez dizer não é por aí. E temos todos que aprender a deixar de lado objetivos e projetos que não batam com o verdadeiro crescimento da humanidade. Padre Guido, o senhor falou que o padre Achille Ratti foi bispo, não por muito tempo, mas foi bispo, lá na Diocese de Milão, Sim. Terra dele. Foi um bispo, mesmo que em pouco tempo, foi importante para a Diocese? Sim. Vou dizer uma coisa também, que quando ele foi eleito Papa, quase logo em seguida, a Diocese de um lado gostou que tivesse chegado a ser Papa, pelo outro sentiu muito a saída de Milão. Deixou muita saudade, né, e diante da dignidade, do preparo intelectual, nota 10. Porém, sabe como é que é? Pensamos nesse momento, nos tempos mais modernos, a emoção do Papa João Paulo II, da Polônia, quando, menos de um ano depois que era Papa, fez a sua primeira viagem na Polônia. A emoção dele se tornou objeto até de livros inteiros, né? Porque tinha tanto trabalhado e queria aquela verdadeira paz, tanto necessária para construir digamos assim, os objetivos da nossa vida. Foi eleito Papa com poucos meses, foi bispo e cardeal ao mesmo tempo, né? E agora, estávamos no ano 1922, até o 1939. 39 é o ano que estourou a Segunda Guerra Mundial. E bem no começo foi eleito o Papa Pio XII, sucessor, Eugenio Pacelli, de Roma. Ele era romano, né? Também inteligentíssimo, mas que teve a dificuldade, não digo infelicidade, mas a dificuldade de enfrentar um dos períodos mais obscuros na história da sociedade, porque a Segunda Guerra Mundial estourou praticamente de repente. Dentro de 5 dias, as principais nações da Europa estavam uma contra o outro. Infelizmente, né? Tudo
também na igreja, muita gente até hoje faz perguntas que não tem uma resposta 100% clara. Inclusive, faz pouco tempo, o Papa Francisco abriu os arquivos secretos do Vaticano sobre o pontificado do Papa Pio XII para estudiosos, professores do mundo inteiro estudarem esses documentos e ver como foi a atuação do Papa Pio XII nesse período da Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo rápido. Na volta, vou querer que o Padre Guido explique para a gente como foi esse bispado em Milão do Papa Pio XI, do Padre Achille Ratti, e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a criação do Estado do Vaticano, que foi graças ao Papa Pio XI. O Eclésia volta daqui a pouquinho.